Boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que ninguém vai ver esse vídeo, né? Eu estou fazendo agora uma live ao vivo, mas eu, eu não sei que hora que as pessoas vão ver o vídeo. E hoje eu quero falar uma coisa muito polêmica. Eu sou adventista do sétimo dia, guardo os mandamentos de Deus, eu creio na lei. Estou assim desse jeito aqui, porque eu estava pedalando. Cheguei agora e resolvi fazer rapidamente o vídeo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que os mandamentos de Deus, o título já dá, os mandamentos não salva. Os 10 mandamentos são a lei de Deus, a lei moral de Deus, a lei que todo mundo diz que ela não vale mais, que ela foi abolida e assim por diante, mas ninguém tem prova disso. E outros pensam, o texto que eu vou ler vocês vão entender, outros pensam que a lei salva. Que guardar os mandamentos salva. Mas eu vou provar para vocês que o próprio Jesus não apoiou que a lei ela é um método de salvação. A única coisa que a lei faz é mostrar o nosso pecado. Então, no tempo de Jesus andava pregando lá e Jesus pregou, falou sobre as crianças no capítulo 19 de Mateus, e conversando com os discípulos. E aí chegou um jovem, né? Jovem rico, né? Diz aqui: eis que alguém aproximando de Jesus lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele fez uma pergunta a Jesus, né? Ele perguntou. E Jesus respondeu. E respondendo Jesus: por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Você sabe que aqui Jesus fala para um judeu. E você quer ver o seguinte? Aí ele faz uma pergunta: quais? Aí Jesus, ele fez um de retardado, né? Quais mandamentos? E Jesus respondeu, Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu Deus como a ti, não amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus não falou outros mandamentos? Porque os mandamentos eles estão em 2 tábuas de pedra. 4 mandamentos se referem a amar a Deus e 6 mandamentos se referem a amar o próximo. E Jesus só referiu isso. Viu? E por final ele reforçou. Ó. Quer ver? Ó? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Entenderam agora? Jesus não colocou lá amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que se refere aos 4 mandamentos da primeira tábua. São 2 tábuas. Uma amar a Deus sobre todas as coisas e a outra amar o próximo como a ti mesmo. E aí ele disse assim: disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. E o que me falta ainda? Ele
estava carente com falta de entender. Na mente dele, ele faltava alguma coisa, mas ele não queria entender o que faltava. Mas aí Jesus começou assim, ó. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e segue-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se, triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino do céu. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, a leitura a gente para por aqui. Bom, Jesus agora encosta aquele rapaz, aquele jovem na parede, porque ele era muito rico, tinha muitas propriedades, diz algumas traduções de Bíblia, né? Aqui diz que ele tinha muitas riquezas. Então, riqueza e propriedade, tudo é a mesma coisa. E ele agora se afastou, que diz aqui, ó. Ainda mais os discípulos também falaram mesmo, ó. E ouvindo isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Aí eu pergunto agora a você: guardar os mandamentos salva alguém? Os mandamentos de Deus, a lei de Deus, ela ela condena a pessoa. Por isso as pessoas fogem da lei, não querem aceitar, mas na verdade eles aceitam todos os mandamentos, menos o mandamento do sábado. É uma desculpa para poder não aceitar a guarda do sábado. Essa é a estratégia do inimigo. Porque o único mandamento condenado na lei de Deus é a guarda do sábado. O resto as pessoas aceitam tudo. Mas aqui eu quero dizer uma coisa para você. Os mandamentos não é para salvar ninguém. Quem salva é Cristo Jesus através do seu sangue derramado na cruz. A graça. Porque uma coisa eu digo para você. Se Deus pudesse mudar a sua lei, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. De forma nenhuma. Mas, como a lei não pode ser revogada ou anulada, Jesus teve que morrer na cruz, derramando o seu sangue por todos nós. Então, por isso que a Bíblia diz, sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora, as pessoas pensam assim, mas Jesus cravou a lei na cruz. Não, nada disso. Os textos que você lê em favor daquilo que você acha que é, por exemplo, um texto tem em Romanos que a lei durou até Cristo, né? Outros textos que diz a respeito dos mandamentos, são leis, são as leis que durou até Cristo, que Paulo sempre referiu, foi a lei da circuncisão, não foi a lei moral.
Por exemplo, João 16,16 diz que, Lucas 16,16 diz que a lei e os profetas duraram até João, né? No verso 16 diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Porque qual lei? A lei moral, não é. Não é lei moral. A lei moral? Não é. A lei moral é eterna. Agora, o que acabou? Foi a lei cerimonial, e principalmente a lei da circuncisão, que era que eles queriam implantar. Os judeus não aceitavam nenhuma pessoa que não fosse circuncidada. Ninguém, todos tinham que ser circuncidados. Então essa lei, profetas messiânico, o último profeta messiânico foi João Batista. E depois, vocês sabem que João não tinha sobrenome. Naquelas pessoas, às vezes, criavam um sobrenome. E João Batista criou o sobrenome Batista porque ele foi um dos profetas que batizou pessoas nas águas, imergidas. Por isso que ele chamava João Batista. E aí surgiu o nosso, hoje, batismo por imersão, descoberto através dos criadores da Igreja Batista, por isso que a Igreja Batista chama Igreja Batista, por causa do batismo de João Batista. Então, mas só que as igrejas, elas saíram da Igreja Católica, que a Igreja Católica que fez a mudança da lei de Deus, dos mandamentos. E aí as pessoas saíram, todas as igrejas, inclusive a Igreja Adventista, ela foi de pessoas de outras denominações, foi Batista, Metodista, Batista do Sétimo Dia, e assim por diante. Mas até 1844 não existia Adventista do Sétimo Dia, existia denominações, as primeiras denominações que eram as igrejas tradicionais, que era primeiro a igreja luterana, depois as igrejas metodistas, a presbiteriana e a última, a batista. Essas são igrejas tradicionais que saíram de onde? Saíram da Igreja Católica. Não saíram eles não criaram a igreja assim. Foi membros da Igreja Católica que vieram e fundaram os seus ministérios. E o primeiro foi Martim Lutero, né, que eles criaram através dos ensinamentos de Martim Lutero. Martim Lutero não fundou a igreja, alguém que era seguidores de Martim Lutero que fundaram a igreja luterana. E assim por diante. Você vê que a igreja luterana ela não batiza por imersão, batiza por aspersão. E a igreja metodista, presbiteriana também é aspersão. Não sei se mudaram agora. Mas a partir da igreja batista é que eles passaram a batizar. Então essas igrejas, elas vieram da Igreja Católica e trouxeram esse entendimento de que a lei de Deus não precisa mais ser, principalmente a lei do sábado. O resto Você vê que Jesus, quando ele falou aqui para o moço rico, ele falou, não matará, não adulterará, não dirá falso testemunho, ele falou os mandamentos que se referem ao próximo. E aí ele manda o jovem vender tudo que tem. Agora, as pessoas vão se perder aqui na terra porque vão estar apegadas aos seus bens materiais. Não são dispostos a largar tudo. Aqui diz assim, ó. E ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntou, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus tudo as coisas é possível. Então Pedro respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus disse-lhe, digo a vocês,
a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se ausentar se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão. Também me assentarão em 12 tronos. Aqui Jesus está falando para eles, em 12 tronos, no lugar disso, no lugar das 12 tribos de Israel. De todos os que tiverem deixado coisas, todos os que tiverem deixado coisas para trás, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos serão primeiros. Contudo, muitos primeiros serão o último e muitos últimos serão primeiros. Quer dizer assim, aquele que for o primeiro será o último, e quem quiser ser o primeiro será o último, e aquele que for o último, esse texto aqui diz assim, aquele que não desejar estar em primeiro lugar. Então, hoje nós estamos assim, nós estamos sempre querendo ser o primeiro, sempre querendo ser bajulado, sempre querendo que alguém nos ajuda, né? A ser o primeiro, né? Colocar nós Não, a nossa vida é que nem escada. A gente tem que subir no primeiro degrau e ir subindo. Cada dia a gente sobe um. Então tá bom, meus queridos? Deus que abençoe vocês, dê um bom domingo e até o próximo vídeo. E daqui a pouco eu vou de novo, pedalar. Tá bom? Deus que abençoe vocês. E até... Se gostaram do vídeo, aí dá o seu joinha e também dá o seu... compartilhe com outras pessoas e também vocês podem inscrever-se no meu canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Até o próximo vídeo.